prazer estar aqui com vocês. Quando o Leonardo me convidou para fazer esse painel aí há alguns meses atrás já, eu demorei muito para decidir o tema, né? Porque a gente tem hoje muitos temas acontecendo aí, temos aí no final da semana leilão de CEPACs, né? Temos muita coisa acontecendo e muita coisa interessante. Mas pensando em todo o contexto, eu resolvi falar da grande dor do advogado imobiliário, que é a due diligence. A gente brinca no escritório, quando o cliente liga e fala, você lembra daquele terreno, não vai ser para falar que ele ficou milionário e quer pagar mais honorários. Não tenho a menor dúvida disso. Vai ser sempre para falar, ó, apareceu uma penhora, apareceu uma construção inesperada, seu relatório falou ou deixou de falar alguma coisa que eu entendo que hoje é relevante para mim. E é realmente uma coisa muito, muito complicada no nosso dia a dia, em todos os sentidos. É o trabalho mais difícil de precificar, é o trabalho mais difícil de cobrar, é o trabalho que gera mais responsabilidade para o escritório e mais consequências no futuro. Tá? Então, aí, e a gente teve muita inovação e muita alteração hoje em dia nesse assunto. A gente teve a lei da consolidação dos dados da matrícula, que já não é mais uma novidade, mas a aplicabilidade dela e as decisões relativas a ela ainda estão em construção. Tivemos o novo Código de Processo Civil, que também trouxe novidades. E mais recentemente tivemos a Lei da Liberdade Econômica, que na minha visão também traz novidades na interpretação desse assunto. E aí, montando o painel, eu pensei, falei, vamos chamar então um advogado aí com uma experiência gigantesca no assunto, um desembargador que foi, na minha opinião, um dos maiores juízes da vara de registros públicos que a gente já teve, então com uma experiência muito grande em assuntos imobiliários e relacionados, doutor Chicuta, que eu agradeço muito a presença, e uma cliente que sofre no dia a dia com a gente a dificuldade das decisões a serem tomadas, de que caminho a seguir, e uma cliente advogada, ou seja, que ainda tem também que aguentar os ânimos comerciais da instituição dela nesse processo, nessa tomada de decisões, tudo. Então foi como a gente montou o painel. A primeira coisa que a primeira pergunta que a gente sempre faz, na verdade, não é nem a pergunta que a gente faz, é a primeira conversa que a gente tem com todos os clientes, somente clientes novos que não estão acostumados com esse tipo de processo, para que serve? Qual que é o princípio de uma due diligence imobiliária? E aí eu peço ajuda do Dr. Marcelo Terra para nos responder essa pergunta. Bom dia a todos, obrigado Gui, obrigado Chicuta por ter aceito aí esse encargo. Amanda, sendo um pouquinho mais pessimista que o Guilherme, eu vou brincar também que a gente só faz venda de terreno agora, não compramos mais nada, tá? Muito mais fácil vender do que comprar. O tema, a preocupação não são novos, são temas recorrentes, antigos, E eu estou mais aqui para trazer um pouco de uma visão temporal. O que aconteceu nesses últimos 45 anos em que eu trabalho com essa área, e eu sinto muito essa mudança de cultura, mudança de legislação, mudança de cultura. Eu trouxe aqui, só para brincar um pouquinho, eu tenho nos meus arquivos um artigo, muita gente vai lembrar aqui, um grande advogado paulistano que faleceu prematuramente, o Biase Ruggiero. Ele tinha uma coluna periódica no jornal Folha de São Paulo, sobre direito imobiliário. Em agosto de 99, ele escreveu um artigo que sintetiza tudo isso, insegurança no negócio imobiliário. E, em determinado momento ele fala aqui, ele lembra uma aula que o professor Walter Seneviva deu na Associação dos Advogados de São Paulo, num curso, e eu estava no primeiro ano da faculdade, eu lembro dessa aula, eu assisti, sobre patologia do negócio imobiliário, contando, então, os problemas que poderiam surgir de um negócio imobiliário. Quando a gente pega esse texto do Walter Seneviva lá, de 1974, 75, a gente vê que aquela patologia era um mero resfriado perto da pneumonia que nós vivemos hoje. E o Biase, ele diz assim, na conferência, o professor Walter chamava atenção para os riscos e sugeria as medidas profiláticas. O Biase diz, bons tempos aqueles. Bons tempos aqueles. E ele, normalmente, ele fala, e o infeliz advogado, chamado a opinar, ficará em maus lençóis. É essa a realidade que a gente vive. Não sei se nós mudaremos. O princípio da concentração da matrícula
é um começo de uma tentativa de mudança cultural. Acho que há fundamentos jurídicos suficientes para efetivamente nos atermos somente às matrículas, com duas observações, talvez duas exceções, as mais preocupantes. O crédito fiscal, por expressa regra da lei, e o crédito trabalhista, não por expressa regra legal, mas por mentalidade cultural. Acho que esses ainda são os nossos dois grandes desafios. E essa preocupação, ela é realmente antiga, tanto que esse nome, princípio da concentração, não foi uma invenção dessa lei. Ela já vem de estudos muito antigos do falecido ministro Salvo Figueiredo Teixeira, do desembargador aposentado do Rio Grande do Sul, Décio Antônio Erpen, que em seus trabalhos lá de trás, dos anos 80, começo dos anos 90, já conclamavam a comunidade jurídica a lutar por uma interpretação da lei então existente, principalmente após a lei das escrituras públicas, para nós só ficarmos com as certidões imobiliárias registrais, sem necessidade das chamadas negativas forenses. Então, nesse primeiro momento, essa chamada inicial, depois eu volto a falar. Sobre o tema ainda, eu gostaria de ouvir que, para a gente, a construção da interpretação da lei é o mais relevante hoje em dia, né? Quando a lei saiu, muitos clientes apareceram no escritório e falavam: Guilherme, agora é só matrícula, né? Não. A resposta sempre foi cautelosa. Não. Entendemos, sim, que temos aí um grande novo argumento de boa-fé e que vai poder ser utilizado como defesa, como interpretação, como um monte de coisa, mas antes de termos uma consolidação, especialmente jurisprudencial sobre o tema, eu, como advogado, não posso falar para você: veja só a matrícula e compre. Porque eu estaria sendo irresponsável e a consequência da minha responsabilidade vai ser, eventualmente, no seu patrimônio no futuro. Acho que até como advogado eu poderia até ter defesa de falar que eu fiz essa interpretação. Só que o meu objetivo não é me defender do meu cliente no futuro. É construir com o meu cliente uma relação de confiança e de parceria que traga bons resultados para os dois. Então, diligentemente, a minha resposta sempre foi: não. Acho que mudou o cenário, melhorou nossa situação, mas ainda temos que esperar a consolidação da interpretação desse assunto para podermos tomar uma decisão mais radical, que seria de simplesmente verificarmos a matrícula para uma nova aquisição. E aí, nesse sentido, eu peço a visão do Dr. Quiotti Chikuta sobre o assunto, que é para a gente muito relevante. Eu agradeço, Marcelo Terra, pelo convite de participar desse debate. E há alguns anos atrás tinha tomado uma decisão que comuniquei à família que jamais participaria a partir daquele momento em seminários, debates, e ficaria limitada à atividade jurisdicional. Mas, como ser humano, nós gostamos sempre de desafios. E, embora não esteja atuando com tanta profundidade no direito registral imobiliário, na verdade, é um instrumento tão moderno que aceitei desafio. Falei: eu quero ouvir. E de início tinha até mandado uma mensagem: Marcelo, eu quero participar como ouvinte. E ele me colocou como debatedor aqui, como participante do painel. Mas o mais importante é que essa reflexão, essa breve reflexão que fiz sobre o tema, me faz raciocinar se estamos evoluindo, se estamos estacionados, se nós estamos gerando novos rumos. E nesse aspecto, quando nós examinamos a Lei 13.097 de 2015, nós encontramos um texto que diz que dali a 2 anos, que seria em 2017, todas as situações jurídicas relevantes relativas a imóveis deveriam ganhar ingresso no mundo, na matrícula imobiliária. Realmente a norma, ela impressiona e dá essa impressão, citada pelo Marcelo, pelo Guilherme, no sentido de que não precisa mais qualquer outra informação. E até aqueles que defendiam desde o início a instituição do princípio da concentração no direito registral imobiliário chegaram a afirmar de uma forma peremptória: não precisa mais de qualquer certidão.
Mas o a primeira conclusão que eu tiro disso é que a matrícula não é um fim em si mesmo. Ela não é o objetivo final de um cidadão. É apenas um dos meios. Nós vivemos no mundo de informação. E o que é mais importante é que esse princípio dito como inovador, ele não é novo. Ele já existia desde a primeira lei de registros públicos, ao tempo da vigência do Código Civil 16, no sentido de que deveriam ser registrados no registro imobiliário, na época não tinha matrícula, todas as penhoras e onerações que fossem de seu interesse. O que nós verificamos que esse ufanismo inicial ela foi cedendo espaço, porque se nós examinarmos a Lei 13.097, ela não faz qualquer referência à alteração da Lei 7.433, que regula a escritura pública, a lavratura da escritura pública, e em nenhum momento fala em dispensa de certidões cartorárias ou de informações relevantes aos adquirentes do imóvel. E o que mais interessa, e aqui nós conjugamos com a atividade jurisdicional, é que o legislador quis com essa alteração é proteger o adquirente de boa-fé. Esse é o objetivo principal. Nós precisamos sempre ter em mente se entre o interesse jurídico daquele que se diz proprietário, que consta do registro imobiliário, e daquele que adquire o imóvel e que está agindo de boa-fé. E essa preocupação com boa-fé, ela é antiga. Se nós verificarmos a súmula do STJ, que protege até mesmo aquele que não tem o título de aquisição de direitos sobre imóveis não registrado, e nós encontramos uma consolidação nas legislações federais, principalmente o Código de Processo Civil, que estabelece que é preciso dar publicidade a todos esses fatos relevantes. O que diz o Código? Que o credor de título executivo ele pode everbar na matrícula ação ajuizada nesse sentido, a fim de garantir seus direitos, pode averbar a penhora, como já existia anteriormente. Então, todos esses instrumentos de publicidade e conhecimento geral estão chegando de uma forma muito mais rápida e eficiente. Não necessariamente pela existência da matrícula, mas pelo fato de que é preciso instrumentalizar em todos os segmentos essa forma de dar conhecimento à população da existência de alguns óbitos que se podem obstar e evitar fraude de execução ou fraude contra credores. E a jurisprudência, nesse sentido, é bastante maciça, no sentido de que o credor de boa-fé ou adquirente de boa-fé, ele pode ser e deve ser protegido. Mas, também, voltando à área registrária, nós precisaríamos estabelecer uma distinção entre o que visou a segurança jurídica mais de forma estática ou dinâmica. E se nós verificarmos o conceito tradicional, era estática, prevalece sempre o que está na matrícula de uma forma bastante clara. Mas a dinâmica no sentido, é preciso proteger a circulação de riqueza. O mundo capitalista não pode ficar alheio aos pormenores que ocorrem no dia a dia. Então, essa segurança jurídica dinâmica visa principalmente aqueles que pretendem ingressar no mundo de proprietários ou de titulares de direitos reais. Isso é o que eu entendo que impulsionou o legislador na edição dessa lei citada. Mas, voltando à questão das certidões, o mais importante é que jamais um adquirente que seja cauteloso pode abdicar do trabalho de profissionais de direito, como os advogados que são especialistas nessa área, e com
possibilidade de informações paralelas. Hoje, a informática permite que se obtenha certidões de uma forma rápida, online, de distribuições cíveis, protesto, de informações cartorárias. Então, essas informações estão disponíveis em todo o segmento. E nós dizemos, por que precisaria de certidões? Porque existem situações, como citado pelo Marcelo, no sentido de que muitos atos não entram no registro imobiliário, mas podem afetar o credor. E as certidões, elas indicam, principalmente na área tributária, que a lei dizia anteriormente, se houver a citação no processo executivo fiscal, independeria da existência de averbação da penhora, assim por diante. E a lei recente diz, a partir da inscrição do débito tributário, qualquer alienação pode ser questionada e invalidada. Então, nós dizemos, qual a segurança? É preciso verificar a existência de débitos fiscais. Na falência, tem aqueles efeitos das alienações feitas pelo falido. Se nós tivermos condições de verificar, existe a distribuição de pedido de falência, então, isso pode trazer consequências jurídicas desfavoráveis ao adquirente, ainda que esteja de boa fé. Existem outras situações, como nós verificamos hoje, na questão da indisponibilidade. O Código de Processo Civil permite esse instrumento que o CNJ disponibilizou aos advogados no sentido de anotação de indisponibilidade. E o que traz essa consequência? É que se nós verificarmos, se alguém vai ao cartório de registro de imóveis e pede uma certidão, que teria, teoricamente, validade por 30 dias, nesse interregno de 30 dias pode acontecer muita coisa. Se ele falar, não consta nada da matrícula, então ele vai e fala, não, então eu posso comprar. Mas nesses 30 dias da matrícula até a lavratura da escritura e o registro, pode ocorrer esta indisponibilidade que bloquearia o registro e causaria tumulto ao adquirente de boa-fé. Então, nós sempre chegamos à conclusão, nós não podemos de forma alguma dispensar estas informações e nós não temos uma previsão de como chegar a este objetivo que se teria com essa lei, no sentido de centralizar na matrícula todas as informações relevantes. As informações relevantes nem sempre ganham acesso à matrícula imobiliária. Então, nós veríamos, se nós não considerarmos a matrícula um fim em si mesmo, qual seria a solução? Nós teremos que caminhar muito, seria pela integração das informações que nós temos disponíveis. Nós vemos a dificuldade do Brasil. Quanto tempo se fala em identificação única para o território nacional? Há muitos anos. Nós não conseguimos implantar isso. Nós falamos em um banco de dados nacional de registro imobiliário. Está empacado. Até hoje tem cartórios que não conseguem repassar de uma forma virtual seus dados ao banco de dados. Quando se fala em quem concentraria essas informações, aí nós extrairíamos os exemplos práticos da vida. Quando se estabeleceu a necessidade de um cadastro georreferenciado dos imóveis rurais, dizendo quem que vai centralizar esse banco de dados, pensou-se imediato, Receita Federal. A Receita Federal chegou e falou, nós não temos condições de dar conta de uma empreitada dessa espécie. E o que é preciso? É preciso uma integração. Nós usamos, por exemplo, falaram, hoje a identificação das pessoas em todos os atos se faz pelo número do CPF ou CNPJ. É um dado confiável? Ainda não. Nós temos inúmeros casos de duplicidade, de falsificações e assim por diante.
E quando nós falamos em processos judiciais, o Código de Processo diz identificação pelo número do CPF ou CNPJ. Existe essa preocupação dos operadores de direito nesse segmento? Não. E se nós disséssemos, existe no banco de dados, dos tribunais, do CNJ, uma preocupação nesse sentido, também não existe. Por que eu digo que seria importante? Se alguém vai adquirir, falar, o vendedor tem tal CPF, a empresa tem tal CNPJ, eu poderia fazer uma varredura nos bancos de dados e verificar se existe ou não, evitaria essas falsificações. Se nós tivéssemos um banco de dados, e aí nós teríamos que dizer, falar, nós podemos invadir a privacidade de cada um. Se eu compro um imóvel e a pessoa falar, eu sou divorciado, e se nós tivermos algum sistema que pudesse fazer a checagem de uma forma efetiva, nós teríamos facilmente descoberto qualquer tentativa de fraude. Então, os instrumentos são polivalentes, cada frente tem um mundo de informações e cada um deve informar para que se obtenha. Nós não temos como centralizar isso num único canal. E é essa visão que nós temos que ter. Por isso que nós dizemos, vamos chegar a alguma solução prática no futuro? Vamos, mas vai levar algum tempo. Mas temos que lutar para que esse dia chegue. Então, a minha conclusão é no sentido que é preciso realmente cautela. E a proteção ao adquirente boa-fé, ela se faz necessária. Mas nós não podemos ficar só na imagem de que esse é o objetivo principal. Não é o objetivo principal. O objetivo principal é a integração de todos os canais de informação. Desculpe o alongado da fala. A visão do Dr. Cicuta é o que a gente tem sentido que é a visão predominante hoje em dia, né? Ou seja, que a concentração dos dados na matrícula é complementar a outros estudos e pesquisas que ainda se fazem necessários. Mas aí voltamos à nossa grande dor, que não existe uma regulamentação em lugar nenhum de o que são esses estudos complementares. De quem que eu preciso olhar a documentação? É só do vendedor? É do vendedor e do antecessor? Em qual período do antecessor eu tenho que olhar? Nos últimos 5, nos últimos 10, nos últimos 20, nos últimos 50 anos? As certidões é a mesma coisa. Né? Por que as certidões não são únicas? Não, eu posso escolher o período da certidão que eu vou pedir. Ou seja, eu quero uma certidão de 5 anos, de 10 anos, de 15 e de 20 anos. Isso, para nós, essa opção é o inferno. Porque eu não tenho base legal para fazer essa escolha. Tenho, obviamente, bases construídas, né? Prazo de uso capião, algumas leis que falam em prazo, por exemplo, a lei de loteamentos, a lei de incorporações que fala em certidões decenárias. Mas temos uma decisão do Tribunal de Justiça, por exemplo, que fala que a certidão precisaria ter uma pesquisa de período vintenário. Qual que é a lógica disso, né? Em que a gente se amarra? E aí o impacto é direto no negócio. Né? Como que o cliente interpreta? Como uma empresa multinacional explica na Suíça a due diligence no Brasil? E aí é o motivo de eu ter chamado a Amanda aqui para falar um pouco do que é a vida dela nessa relação, né, multinacional e de explicar no mundo como o nosso país funciona e de internamente defender o que precisa e o que não precisa ser feito perante o cliente interno dela, que é quem mais faz pressão para que o assunto aconteça e não trave nas burocracias nossas. Bom, pessoal, bom dia. Primeiro eu queria agradecer o convite do Guilherme para estar nesse painel aqui. Esse tema foi extremamente discutido dentro do banco e também com o Guilherme, principalmente para entender se o nosso processo de diligência interno garantia a segurança jurídica das nossas aquisições. Mas não só isso, mas como garantir o dinamismo das aquisições imobiliárias e garantir a segurança jurídica ao mesmo tempo. Tá? Então, o que eu pedi para o escritório foi para a gente fazer um estudo do nosso processo de diligência, para entender se o que estava sendo feito dentro do banco era não só suficiente, mas se a gente estava indo um pouco além do que era necessário. A grande discussão, acho que era temporal. Então, assim, aquela discussão que todo mundo já conhece, 20 anos, 10 anos, 5, 15... Então, isso foi extremamente debatido aqui com eles. E eu coloquei eles em maus lençóis mesmo. Pedi uma opinião, pedi para revisar o nosso manual de diligência. Isso foi para a Suíça. Então, assim, isso foi todo o nosso trabalho feito ao longo do ano. E aqui,
obrigada, Marcelo, por ter trazido justamente esse tema aqui, falar que eu coloquei vocês em Lençóis, porque eu coloquei mesmo. Mas era necessário para entender se o processo estava sendo feito de maneira adequada. Então, foi o tema do ano para a gente, foi extremamente importante esse estudo que a gente fez para entender. Não só isso, mas o ponto de ter os 20 anos ou os 10 anos faz uma diferença enorme na diligência. A sensação que eu tinha era que a gente era uma contraparte não muito bem vista no mercado, para falar com toda sinceridade, porque aumentava muito o número de certidões, tá? E as pessoas não viam qual era a necessidade desses 20 anos, e não viam qual era a lógica desses 20 anos. Chegaram a me perguntar com toda sinceridade se eu conhecia o Código Civil de 2002. Então, uma pessoa chegou numa reunião e falou assim, mas você conhece o Código Civil de 2002? Você sabe que mudou o uso capião? Então, o ponto uma advogada que em 2019 não conhece o Código Civil de 2002, na verdade, eu acho que eu sou mágica, não sou advogada. Então, o ponto não é só uso capião, o ponto é que tem decisão, que nem o Guilherme falou, tem decisão realmente do TJSP falando em 20 anos. Qual é a lógica do TJ ter falado em 20 anos? Eu não sei. Por que a maioria do mercado usa 10 anos? A gente também não sabe. Tem uma receita de bolo? Pelo que eu entendi dos meus especialistas, não tem uma receita de bolo. Acho que eu entendi ao longo desse processo inteiro, desse ano, de revisar todo esse manual e ver todas as certidões, é que vai muito de cada cliente, vai muito do seu apetite de risco, vai do que você está disposto a entender o que é a segurança jurídica versus o que é o dinamismo das suas aquisições. Para a gente funcionou muito bem o que foi feito ali no manual, a gente mudou de 20 anos para 10 anos, principalmente nos antecessores, a gente mudou de 20 anos para 10 anos. Acho que mudou completamente o que a gente tem agora de estudos de certidões, funcionou muito bem daqui para frente. Então, basicamente, é isso que a gente tem do nosso estudo. Só complementar, Amanda, essa questão dos 10 e 20 anos é importante, tá? A decisão que existe do Tribunal de Justiça nesse sentido, ela fala do período de pesquisa da própria certidão, que ele precisaria ser vintenário e que seria um padrão de operação imobiliária, que nós não sabemos de onde foi tirada essa informação, mas é o que a decisão fala. E aí o mercado interpretou isso, na nossa visão, de uma forma equivocada, que ele passou a aplicar tanto o período de pesquisa quanto o período de antecessores na cadeia dominial de 20 anos. E nisso a decisão não entra nesse mérito. Ela fala só que o período de pesquisa pedido tem que ser de 20 anos, não que você tem que pedir dos proprietários nos últimos 20 anos. E isso, sinceramente, a gente desconhece alguma base legal e até jurisprudencial hoje de falar que você precisaria pesquisar os últimos 20 anos. Os últimos 20 anos eram no passado, prazo do uso capião extraordinária, e que em tese faria sentido nesse raciocínio de você falar, não, se nos últimos 20 anos não tem problema e passou a prescrição aquisitiva máxima prevista em lei, então não teria mais risco do passado. Só fazer esse esclarecimento, que é realmente uma confusão grande, que a gente até demorou entre a gente nos debates para fazer a construção. E mesmo o período de pesquisa de 20 anos, se você pegar a lei de incorporações e a lei de loteamentos, ele fala em certidões decenárias e não vintenárias. E por que, então, essa interpretação de que o padrão de mercado imobiliário seria de 20 anos, quando as duas principais leis do setor falam em 10 anos? E nós, como escritório, que atuamos aí há 60 anos com a matéria, o escritório foi fundado pelo meu tio-avô, nosso padrão era 10 anos o período de pesquisa. E nós mudamos em razão dessa decisão judicial de São Paulo, mais no sentido de não sermos kamikazes. Do cliente amanhã perguntar por que você faz 10 se tem uma decisão expressamente falando que o padrão de mercado imobiliário é 20. Mas muito a contragosto. Inclusive, no estudo feito para eles, eu escrevi muito a contragosto no que foi para a Suíça. Mas foi uma coisa, de fato, para a gente também não ser kamikaze. E aí eu queria só apimentar um pouco a discussão e pedir a opinião do Dr. Marcelo, que nós tivemos agora recentemente a MP convertida em lei da liberdade econômica. E que, ao meu ver, apesar dela não trazer muita coisa expressa nessa nossa matéria, ela traz um espírito bastante relevante da questão da atuação do empresário, e da própria responsabilidade, medida de responsabilidade do empresário quando ele faz um negócio. Eu acho que nós estamos vivendo um momento legislativo progressivo. Progressivo no sentido de
uma sucessão de textos legislativos sinalizando, eventualmente, uma mudança comportamental. Nós tivemos a lei de introdução às normas do direito brasileiro, alteradas recentemente, com acréscimos de vários dispositivos que vão muito nessa linha do que está se falando hoje de liberdade econômica, e temos essa recente lei federal. Isso tudo eu acho que está envolto numa questão que não é nova, mas que eu acho que nós, operadores do mercado imobiliário, deveríamos cada vez mais nos atentar e cada vez mais utilizar, seja numa análise do extrajudicial, seja no comportamento do judicial, inclusive, e judicial eu falo até arbitral. A questão da análise econômica do direito, Law Economics. Se nós estudarmos esses fenômenos da due diligence imobiliária, da boa-fé, do parâmetro de caracterização de comportamento, custos de transação, à luz desse conceito da análise econômica do direito, nós vamos chegar na lei da liberdade econômica. E na lei da liberdade econômica nós vamos ter um norte muito racional de comportamento. Nós vamos prestigiar a diminuição de custos de transação vis-à-vis uma segurança jurídica decorrente. Nós temos que prestigiar a segurança jurídica não como decorrência de uma parafernália burocrática, mas sim como um norte que está na nossa Constituição de diminuição de custos de transação. Eu acho que esse é um foco que não é novo, mas ele estava muito adormecido. Eu acho que nós, repito, aqui do mercado imobiliário, devemos lutar cada vez mais por isso. Certamente aqui o Olivar e o Rodrigo Bicalho, que estão presentes, já ouviram eu falar, né, de que a culpa é de Liebman. Né? Por que a culpa é de Liebman? Porque nós vivemos durante 70 anos sob a ditadura do processo civil. O processo civil era um ente que pairava sobre tudo. Então, a fraude de execução é o maior exemplo disso. E ninguém se preocupava com os aspectos do direito civil. Daí a brincadeira, a culpa ser de Liebman. Né? Então, Gui, eu acho que efetivamente a lei da liberdade econômica ela traz um impacto extremamente positivo, e eu diria assim, como um exemplo muito claro desse impacto positivo, as novas regras da desconsideração da personalidade jurídica. Há um rigor muito maior agora para a proteção daquela pessoa que não está envolvida diretamente no problema, seja na desconsideração direta, seja na inversa. E nesse artigo do Biasi Ruggiero, de 99, ele menciona que a diferença entre aquela palestra do Walter Seneviva, da patologia, e o mercado de 99, era a criação da desconsideração da personalidade jurídica. O risco decorrente de uma negociação imobiliária por uma desconsideração direta ou indireta. A gente entraria um pouco mais aqui no detalhamento. Eu não sei só com a organização do evento, se pelo adiantado da hora, que o momento seriam as interações aí com eventuais perguntas. Mais 20 ainda? Tá. Aí a questão é essa questão da receita do bolo, né? Que eu pediria para o doutor Chikuta também comentar, e depois a Amanda. Como que nós trabalhamos aí com essa segurança jurídica atual, se não existe essa prescrição da receita do bolo? Né? O que me garante, o que garante ao meu cliente que aquilo que eu estou recomendando como a forma melhor, mais correta, ou mais ponderada em alguns casos de trabalhar, vai lhe dar a segurança na aquisição. Isso tem um grande impacto, por favor, ninguém aqui leve isso como uma crítica, mas a entrada dos grandes escritórios aí full service no mercado imobiliário mudou bastante nosso panorama de due diligence. Por quê? Porque eles trouxeram uma cultura de due diligence de M&A para o nosso mercado imobiliário que mudou significativamente aquilo que era uma relação padrão de documentos do passado, porque é uma relação padrão de documentos atual. E aí, na minha visão, eu sempre volto para aquela pergunta, né? Mas qual que é o objetivo da due diligence imobiliária? Uma coisa que eu já debati, acho que com quase todos os meus clientes que estão aqui presentes. Né? Qual que é o objetivo? Né? Por que eu estou fazendo isso? A primeira resposta normal dos clientes, que precisa de correção imediata, é para ter certeza que eu não vou ter problema.
Essa resposta não existe no Brasil. Se algum advogado falar para qualquer um de vocês que ele garante que com aquela relação de documentos você não vai ter problema, eu te garanto que ele está equivocado. Porque não existe. Infelizmente não existe. Você teria que pedir certidões de todas as comarcas do Brasil, de todos os assuntos existentes. Ou seja, é impossível. Você certamente gastaria mais do que no terreno. Eu acho que não faz sentido lógico. Né? Então não existe essa resposta de que é para ter certeza que você não terá problemas. Não. O objetivo da due diligence imobiliária, na nossa visão, que é o objetivo, inclusive, que a jurisprudência aí, salvaguarda, é para você poder comprovar que você foi um adquirente de boa-fé. Ou seja, que eu, dentro de uma diligência razoável e de esforços comuns, vi tudo o que eu podia ter visto com razoabilidade, essa palavra é a mais importante, e não encontrei nada que onerasse a minha operação. E aí, se um problema existe, ele estava fora do meu alcance, eu, como terceiro de boa-fé, tenho que ser resguardado. Mas não existe essa receita dessa medida. O que eu faço para chegar nisso? É uma construção que cada escritório vai ter, que cada advogado vai ter sua interpretação pessoal sobre o assunto, o que é muito ruim para nós como setor. O que traz uma insegurança gigantesca. Eu, por exemplo, tenho clientes que aceitam a minha visão e tenho clientes que não, que preferem trabalhar com uma outra relação, com uma outra forma, porque tem uma visão institucional diferente. Eu respeito isso, eu tenho que respeitar isso. Mas isso vai causando um problema sistêmico que é: como você pode dizer que essa certidão não é padrão se 50% dos escritórios operadores da área pedem? Vai dificultando a nossa vida e vai fazendo a gente ficar mais medroso, o que é muito ruim. É muito ruim como mercado essa situação que a gente vive hoje. E essa visão eu gostaria um pouco do Dr. Chikuta de novo nos... Aqui é uma abordagem a nível jurisdicional. E sabedor das profundidades com que o Marcelo, o Guilherme sempre interpelam em relação às questões debatidas, eu fiz ontem à noite um rápido levantamento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é o último intérprete da legislação federal no que diz respeito ao adquirente de boa-fé, à fraude de execução e à fraude contra credores. Mas são decisões publicadas referentes ao mês de outubro de 2019. Então, é uma abordagem interessante. Eu separei algumas decisões que mostram a visão do judiciário em relação a esse tema. Eles, de uma forma geral, nós não podemos negar a referência básica à súmula 375 do STJ. O reconhecimento de fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. Então, essa é a premissa básica com que se trabalha em todas as vezes que se reclama uma diligência dos adquirentes, quer diretamente, quer através do corpo jurídico contratado. Mas o que é mais importante é que se decidiu, em recurso repetitivo há algum tempo, que, não havendo registro da penhora na matrícula, agora a averbação, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento da demanda capaz de levar o alienante à insolvência. Então, qual o efeito prático dessa averbação da penhora ou do arresto? É no sentido que transfere o ônus probatório para aquele credor do título executivo ou credor do processo em fase de cumprimento de sentença, de provar que não existe esta boa-fé. O que se destaca no recurso especial 184/1154 do ministro Raul Araújo, ele diz: é indispensável citação válida para a configuração da fraude de execução, ressalvadas as hipóteses do parágrafo 3º do artigo 615-A do CPC. Então, esse é o primeiro enfoque
no que se diz quanto a... Existe outro acordo que reafirma a problemática das dívidas fiscais. Se a alienação for anterior à Lei Complementar 118, presume-se a fraude quando o negócio jurídico sucede à citação válida do devedor. Se posterior a 9 de junho de 2005, considera-se fraudulenta aquela realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa. Então, existe esta preocupação em relação às dívidas tributárias. Nós não temos como dispensar a obtenção dessas certidões negativas de débitos tributários de qualquer espécie. Um outro aspecto também que diz respeito a esta pesquisa dos quais os senhores se preocupam de uma forma geral, é um recurso especial 1797159 da ministra Nancy Rodrigues, que diz respeito às certidões. O que ela diz, de uma forma expressa: não é crível que, ao ajustar negócio de valor expressivo, mais de 38 milhões de reais, não tenha tido a cautela de solicitar certidões do cartório distribuidor da comarca em que é situado o imóvel, ou mesmo que não tenha observado as irregularidades ou vícios da alienação anterior, que poderiam ter sido verificadas no próprio registro da matrícula do imóvel. Então, ela própria diz, se é um negócio de vulto, se existem empresários da construção civil ou de empreendedores de porte, aquisições de vulto, reclamam sempre certidões. Esta é uma afirmação feita de que as cautelas não se esgotam apenas pelo exame visual da matrícula. Um outro recurso é do ministro Moura Ribeiro, no recurso especial 1709680, ele diz: em matéria de fraude e execução, 2 princípios têm fundamental importância: a boa-fé e a segurança jurídica, que constituem matéria de ordem pública e, por isso, podem ser arguídas em qualquer tempo e grau de jurisdição, sujeitando-se à preclusão desde que aperfeiçoada a coisa julgada. Então, o que é importante? Que essa preocupação citada pelo Guilherme, pela ilustre participante aqui desse painel, de falar quanto tempo de certidão seriam necessárias para garantir a segurança jurídica. E o ministro, ele conclui: conquanto tenha decorrido mais de 10 anos da compra e venda, é admissível a declaração de fraude e execução. Então, é sempre importante esses sinais dados pelos julgados, no sentido de que antiguidade nem sempre é sinal de segurança. É preciso cautela sempre. Eu também comungo o entendimento de que os 20 anos era uma praxe que se alongou no tempo, que vinha desde o Código Civil de 1916, dos códigos de processo civil revogados. Então, o mais importante é que a sensibilidade do operador de direito é que vai nortear se é preciso um marco temporal mais reduzido ou mais alargado. Isso não pode ser subtraído da apreciação racional e inteligente daqueles que fazem a análise do caso específico. E o último acordo que eu separei é do ministro Og Fernandes, recurso especial 1586123. Ele diz: ausente registro de penhora ou arresto efetuado sobre o imóvel, não se pode supor que as partes contratantes agiram em concilium fraudis. Para tanto, é necessária a demonstração por parte do credor de que o comprador tinha conhecimento da existência da execução fiscal contra o alienante ou agiu em conluio com o devedor vendedor, sendo insuficiente o argumento de que a venda foi realizada após a citação de executado. E aqui é um dos casos em que dizemos aquela premissa da lei fiscal, no sentido de que presume-se fraudulenta a alienação depois de feita
a inscrição do débito tributário ou depois da citação, de acordo com a legislação da lei complementar anterior, nós dizemos, não é um preceito absoluto, é possível questionar, e sempre em defesa do terceiro de boa-fé. Então, nesse caso específico, se protegeu o terceiro de boa-fé, dizendo, independente dessas circunstâncias, a boa-fé está demonstrada. Ele conclui, em relação a terceiro, somente se presume fraudulenta alienação do bem, realizada posteriormente ao registro da penhora ou arresto. Mesmo nos casos de alienação, que envolve problemáticas da lei fiscal, o próprio STJ diz, é possível admitir o reconhecimento de terceiro boa-fé. Então, nós dizemos que a jurisprudência, nesse sentido, ela é oscilante, ela não vai apenas no sentido literal, mas fazem análise dos pormenores de cada caso específico. Por isso que nós sempre analisamos, é preciso sempre um enfoque do operador de direito para se chegar até que ponto essas certidões devem ser reclamadas ou exigidas, para evitar problema dessa espécie, mas não afasta o reconhecimento do direito do adquirente boa-fé.